1958, um homem da Noruega teve uma ideia: usar o rosto dessa mulher desconhecida para modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje ninguém sabe quem ela é. A investigação acabou de revelar que o Mark Zuckerberg tá construindo uma coisa secreta de mais de 100 milhões de dólares no Havaí. E dentro dessa construção tem um bunker subterrâneo. A gente tem que se preocupar? Alguns documentos acabaram de vir a público que revelou que em 2014 ele tinha comprado uma terra gigantesca no Havaí, avaliada em 170 milhões de dólares. Só que isso não é a pior parte. Esse projeto é tão secreto que acabou virando meio que um mito para as pessoas que moram lá, porque ninguém sabe do que se trata. Nas praias ali perto tem seguranças, carros que estão patrulhando ali, além de um muro gigantesco que bloqueia a visão. Então tudo que dá pra ver são caminhões e caminhões e caminhões de material de construção chegando. Ninguém trabalhando nesse projeto pode falar sobre ele. Eles assinaram um contrato que faz eles não falarem nem sobre o que eles estão construindo. E muita gente ouviu falar de pessoas que foram removidas do projeto por postar sobre ele em redes sociais. Esse forte vai ter 30 quartos, 30 banheiros, e as duas mansões centrais vão ter um túnel que liga elas e que vai pra um abrigo subterrâneo. Dentro dela vai ter sua própria fonte de energia e comida, para que ele não tenha que depender do mundo externo. Na parte subterrânea vai ter uma sala, um estacionamento e um lugar que ele pode escapar. Também vai ter abrigo antibomba, e todas as portas dessas partes vão ser meio que invisíveis, então só ele vai saber onde elas estão. E aí eu fico pensando, o que o Zuckerberg sabe que a gente não sabe? Mas não é só ele. Vários e vários e vários bilionários estão construindo vários bunkers anti-bomba, anti-arma. Então, eu acho melhor a gente se preparar. Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre como os franceses protestam. Caso você viva embaixo de uma pedra e não saiba, as Olimpíadas vão acontecer em Paris esse ano. E países que fazem as Olimpíadas normalmente perdem bilhões de dólares, porque é um evento muito caro. E esse dinheiro perdido é basicamente dinheiro de imposto pago pela população. E obviamente a população não fica feliz com isso. As Olimpíadas de 2016 no Brasil a gente protestou sobre isso. Mas os franceses, para além de já ter gasto vários bilhões de dólares com as Olimpíadas, agora eles querem gastar mais ainda para limpar o Rio Sena. Porque várias competições tipo a natação vão acontecer ali. E ele é tão poluído quanto, sei lá, o Tietê. E o presidente acredita tanto nessa promessa que no dia 23 de junho ele vai nadar no rio pra provar o quão limpo ele tá. E foi por isso que as pessoas começaram a defecar no rio como forma de protesto. Pra que no dia 23 de junho o presidente precise nadar no cocô. E só pra vocês terem uma noção do tamanho disso, mesmo que você não more em Paris, mas more perto do Rio Sena em outras partes da França, eles criaram um site em que você pode colocar sua localização. E esse site te fala a exata data e horário que você precisa fazer esse cocô pra que esse cocô chegue no presidente no dia 23. Eu acho que a gente precisa aprender a protestar com eles. A cor da minha pele agora. Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Essa garota se chama Spirit, e ela postava vários vídeos na internet, dançando, dublando áudios. Essa garota de 14 anos também tinha uma irmã. Ela tinha paralisia cerebral, por isso usava uma cadeira de rodas. Com o tempo, os vídeos que ela posta começaram a ficar um pouco mais sombrios. E isso era porque, aparentemente, ela estava sofrendo bullying na escola. E por isso ela acaba se afundando mais e mais nos filmes de terror que ela gostava. E começa a ter pensamentos intrusivos. Um dia, aparentemente normal, ela foi pra escola, chegou em casa, postou seus vídeos até que chegou a hora de dormir. Enquanto todo mundo tava dormindo, ela começa a ver essas criaturas que começam a conversar com ela. E conforme o tempo passa, eles começam a fazer bullying com ela. Ela então desce até a cozinha, pega uma e coloca ela em um desses demônios, com a esperança de que ele iria embora. E ela faz isso repetidas vezes até que ela olha pra baixo e percebe que não era uma criatura,
E sim, a irmã dela. E ela acaba sendo presa e levada pro tribunal. No tribunal, a advogada dela conta a história que eu acabei de te contar. Só que o outro advogado disse que isso não era verdade. E que ela era obcecada com essa ideia, inclusive falava com os amigos dela sobre essa possibilidade. E que ela não teve remorso nenhum. Inclusive, depois que ela foi presa, eles deram um McDonald's pra ela na prisão. E ela disse, eu teria feito isso mais cedo se eu soubesse que eu ia ganhar McDonald's aqui. Você já viu essa camiseta? Talvez você reconheça ela do Dwight usando ela em The Office. Ou talvez você tenha visto a versão Minecraft dela. E a história de como essa camiseta virou um ícone da cultura pop é bem engraçada. Eu vou contar ela pra vocês hoje. Tudo começa com esse cara aqui. O nome dele é Brian e em 2008 ele tava bem entediado e ele tava rolando pela Amazon. E foi aí que ele viu o anúncio dessa camiseta aqui. Era uma camiseta completamente normal. Só que ele tava afim de zoar com a cara de alguém. Então ele fez uma resenha de 5 estrelas e escreveu um parágrafo enorme. Nesse parágrafo ele falava que essa camiseta tinha poderes mágicos, que ela atraía muitas mulheres e que mudou a vida dele. As pessoas leram essa resenha e começaram a acreditar no fato de que ela tinha poderes mágicos pra atrair mulheres. E muitas pessoas começaram a comprar a camiseta e escrever mais e mais resenhas. E 41 mil pessoas deram like na resenha dele. O fabricante da camiseta precisou aumentar a produção e outras pessoas começaram a fazer a própria versão delas da camiseta. E logo logo essa camiseta simplesmente virou a camiseta mais famosa da história, tudo por causa de um cara da faculdade que não tinha nada melhor pra fazer. É por esses motivos e outros que eu amo a internet. Coincidências bizarras que você não vai acreditar que são verdade. Mas são. Uma mulher tava indo até uma festa de Halloween. E já no caminho, ela tava um pouco bêbada. Do nada, no caminho pra festa, teve uma briga. E ela acabou sendo esfaqueada, só que ela não percebeu, porque ela tava meio bêbada. Ela ficou vivendo a vida dela normal, até que um cara na festa virou pra ela e falou, olha, você foi esfaqueada. Tá dando pra ver seu músculo saindo de você deveria ligar pra polícia, pra ambulância. E foi isso que ela fez. Alguns anos depois, então, essa mulher resolveu fazer uma tatuagem de uma faca no lugar onde ela tinha sido esfaqueada, pra cobrir a cicatriz e tudo mais. Só que foi aí que ela percebeu. Enquanto ela tava fazendo a tatuagem, ela notou que o tatuador era exatamente o mesmo homem que tinha falado pra ela ligar pra ambulância ou pra polícia na festa. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá, perguntando se você precisa de alguma coisa ou se esqueceu algo. E aí você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes pra marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso. Essa aqui é a Ilha dos Gatos no Japão, e ela tá desaparecendo. Ela se chama Aoshima, uma ilha pequena que é conhecida por ter muitos gatos. Literalmente, só tem gato lá. Teve uma época que 900 pessoas moravam ali, mas em 2023 a população era de só 5 pessoas e milhares de gatos. Essa ilha costumava ter um problema muito grande com ratos. E pra resolver o problema, as pessoas levaram gatos pra lá e eles simplesmente não pararam de se reproduzir. Em geral, esses gatos são muito amigáveis e são alimentados por doações que vêm do mundo inteiro. Só que esses gatos não vão durar muito tempo ali. O problema dessa ilha é que a população tá caindo muito conforme o tempo passa. E a maioria das pessoas que moram ali são idosas. Por isso, provavelmente no futuro não vai ter ninguém nessa ilha pra alimentar esses gatos. E pra resolver esse problema, o governo resolveu castrar todos esses animais. E por causa disso, essa geração de gatos que vocês estão vendo provavelmente vai ser a última. E essa ilha vai desaparecer daqui 7 a 14 anos, que é o quanto esses gatos vão viver. Você tá vendo uma latinha vermelha de coca nessa foto? Sinto lhe dizer, não tem nenhum pixel vermelho nessa imagem. Dando zoom nessa foto, você vai conseguir perceber que, na verdade, todos esses pixels que parecem vermelhos são brancos. E isso acontece bastante. Nessa foto, por exemplo, também não tem vermelho. Os morangos que você tá vendo são preto e branco. Isso mostra que você não vê cor com os olhos, e sim com o cérebro. Por causa da relação entre a cor ciano e vermelho, o seu cérebro meio que assume que aquilo deveria ser vermelho. E dá pra quebrar a ilusão se você colocar um objeto que realmente é vermelho na frente dessa foto. Aí o vermelho some.
Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher ficou conhecida na internet como a noiva mais feia do mundo. Mas você não vai acreditar como ela tá hoje. Esse casal russo se casou no ano de 2011 e, como qualquer pessoa recém-casada, postaram as fotos na internet. Só que essas fotos acabaram viralizando e pelo pior motivo possível. Os compartilhamentos e comentários só falavam da aparência da noiva, chamando ela de feia e falando que não entendiam como esse noivo poderia se sentir atraído por ela. Ela sofreu bullying por praticamente um ano inteiro, até que por causa disso ela resolveu mudar a aparência dela. Ela disse que queria dar pro marido dela uma aparência que refletisse a beleza interior que ele sempre viu nela. E por isso passou 6 anos fazendo dieta, exercícios, cirurgias plásticas e mudando completamente de vida. Ela fez até transplante de cabelo. E por incrível que pareça, essa mulher hoje tá assim. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Você já se perguntou como um estrangeiro que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem os mesmos sons das palavras em português, mas nenhuma palavra faz sentido ou tem significado. E por isso esse som replica perfeitamente o que um gringo escuta quando ouve você falando. Num plandilário trilicomar que esplendocar. Enice airoiam Adão socipito e cuserdap soni são mavatiani. E são eu que maiquenes e tonaderedade uma vanilhosa fonedota de sedestidade. Rodalizagem sodiule de vir rapadinar edear rodinide aniqueder analojur de que todo sobre antenodecer. Elé quando a navequechar são uma invedação de nefomas rapa berça moco ao sonomaduir rapa no não lafates. Cena auro viãos e vea saraibre ou antolho aveição aeródita de alosodade. Comprantância de tiveriode. A ilucencia de taroprioli sua honestidade são dão opre sobre ano ais e tule da linte. O alojur de seu oritedo presto cada coite analeopolidar e indutioper a versão de vi. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele. E pra isso, precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault?